Olá, boa noite. Vamos ver. Acho que agora vai. Bom, hoje a gente vai bater um papo super especial com a Bárbara. Ela vai explicar pra gente sobre esse universo da ciclicidade feminina, como a gente pode usar isso como ferramenta para potencializar, né, o que há de melhor em cada uma dessas fases. E como isso pode se relacionar com a nossa produtividade também. Então, vai ser um bate-papo super especial. Nós nos encontramos por conta dessas sincronicidades aí do universo, da vida, e ela já me auxiliou bastante nessa minha caminhada, né, jornada de autoconhecimento. E é uma honra tê-la aqui para fazer nessa partilha com todos nós. Vamos lá. Acho que agora vai. Conectando. Ei, foi. Ei. Agora foi. Ai, gente, esses sistemas de comunicação, às vezes, né, Isso, fazem a gente ter que trabalhar o nosso feminino, né? Já começamos trabalhando o nosso feminino, com né? Que certeza. é Mas dá ser tudo certo. receptiva, ser entregue. Muito bom, Muito lindo. legal. Nossa, que legal. Bah, gratidão, então, novamente, por ter aceito compartilhar Eu com que a gente esse agradeço, momento. Lari. Muito, vai ser muito Eu que agradeço a especial. oportunidade. Que delícia, vamos lá. Sim, ó, as meninas falaram que a Lu estava ansiosa por essa live. Eu falei, gente, olha, vai ser incrível mesmo. E- Ai, que delícia. Ah, a gente sabe que também tem as pessoas que vêm no dia seguinte, que vêm depois, né? Então, quem não conseguir ver e acompanhar hoje, depois a gente vai deixar gravado lá no seu canal, provavelmente, né? Uhum, E aí pode assistir depois também. com certeza. E eu super aconselho, mulherada, pegar o caderninho para anotar o que essa mulher vai falar, porque olha, são informações assim de ouro. Delícia. E Muito conta pra bom. gente então, Bah, no comecinho eu tava compartilhando, né, que a gente se conheceu por conta dessas sincronicidades mesmo da vida, do universo. E já aprendi muito com você, assim, e já pude ver, né, assim, uma expansão na minha vida e aplicando até, né, no Desce Aqui, no Desce do Salto também. E, então conta para as meninas, para te conhecer, quem ainda não te conhece, né? Quem que é a Bárbara? O que que você faz? Hum, legal. Obrigada, Lari. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você. É um prazer. Ainda mais assim, te conhecendo, de pertinho, te acompanhando, né? Acho que um meu trabalho é ser uma companheira de jornada das mulheres, né? Porque é um desenvolvimento, é um processo, e também ajudar com as ferramentas que eu acabei desenvolvendo ao longo da minha experiência como terapeuta. Tudo começou lá atrás, quando eu me percebi na faculdade não tão conectada com o propósito da minha alma, né? Essa coisa que hoje em dia a gente fala bastante sobre essa questão do propósito, da missão. Eu não me sentia tão identificada, na época eu fiz ciências sociais, e eu via que era um lugar que eu não me sentia 100% conectada com os meus dons, com os meus talentos. Então eu comecei a encontrar caminhos para descobrir então que eu era no fundo uma pessoa que gostava de trabalhar com terapias naturais, medicinas naturais, e eu fui então em busca desse percurso, né? Eu era muito nova, então eu comecei, né, com algumas terapias energéticas. Na época eu comecei com o Reiki, depois eu fui aprofundar em massagem, eu fiz a massagem ayurvédica, que até hoje é um dos meus carros-chefes, né? A Lari já fez algumas vezes comigo, Amo! e depois e a massagem acabou abrindo, né, muitas coisas porque eu queria aprofundar, eu queria conhecer mais ferramentas, eu queria ter mais ferramentas para poder utilizar, em especial com as mulheres, que foi um trabalho que chegou muito rápido para mim, que eu queria oferecer mesmo o meu melhor. E aí eu fui estudar uma terapia, medicina chinesa, aí depois eu me formei também como Moon Mother, que é um dos trabalhos principais que hoje eu tenho nessa questão dos ciclos, nessa questão da ciclicidade, né?
E depois eu fiz outras formações e fui agregando, né, medicinas, fui agregando outras ferramentas, outras terapias. Mas, no fundo, eu me considero hoje uma terapeuta integrativa, que eu acho que essa palavra acaba sendo bastante coisa, né, porque integra muitas ferramentas, mas muito voltada para a saúde da mulher, né? Eu tenho esse foco, essa missão, né? Eu sinto que é uma missão mesmo, ajudar as mulheres a estarem mais conectadas com elas, a cuidar melhor da saúde, né, feminina e compreender melhor a nossa ciclicidade, que eu acho que é um grande desafio para todas nós, né? Então, essa compreensão é um dos estudos que eu gosto de transmitir. Eu acho que é isso. Com certeza. Eu fiquei curiosa aqui, pá. Você falou que no começo não estava se sentindo muito feliz, muito conectada, né, com a sua missão. Qual que foi o start, assim? Como que o que te fez chegar para se conectar com esse seu propósito? Aconteceu alguma coisa que fez você repensar ou foi fluindo assim naturalmente? Então, na verdade, eu sinto que eu não me identificava totalmente com a forma que era a academia, né? Eu fazia um curso de ciências humanas, ciências sociais, e eu não me identificava completamente com a estrutura, né? Até com a própria ciência, como a ciência se apresenta, né? E como a gente não vê resultado, né? Então, eu sinto que tem um lugar meu que eu gosto muito de ver o resultado acontecendo, né? Então, quando eu fiz a minha primeira iniciação em Reiki, depois eu comecei a fazer massagem, aquilo me despertou muito, assim, tesão mesmo, né? De ver que eu poderia efetivamente ajudar aquelas pessoas que eu estava acompanhando, que eu estava atendendo. Na época eu tinha um namorado que tinha um problema de saúde e eu vi o resultado rápido, né? Então aquilo foi me mostrando que o meu dom talvez não fosse só estudar, escrever e fazer ciências humanas, né? Talvez fosse realmente ter um trabalho mais voltado para as pessoas. Então eu me sentia muito feliz de poder oferecer o meu melhor nesse nível, né, terapêutico, da pessoa falar, nossa, eu melhorei. Até hoje eu percebo que é muito recompensante quando você termina um atendimento ou está num processo com uma pessoa e começa a ver os resultados, né? A pessoa fala, nossa, tenho melhorado muito, a minha saúde está melhorando, né? Meu humor está melhorando, meu emocional está melhorando, é muito gratificante. Então, eu sinto que foi se apresentando. Eu sinto que desde que eu comecei a trabalhar com isso, que aconteceu, né? Foi meio que não foi algo que eu busquei totalmente, não num primeiro momento, mas desde que eu comecei a atuar como terapeuta corporal em 2007, 2008, foi os anos que eu comecei, tudo foi se abrindo, sabe? Eu terminei, concluí a faculdade, eu achei que era um passo importante de eu fechar, né, aquele ciclo, mas eu comecei a trabalhar em São Paulo, logo eu consegui um emprego em alguns espaços em São Paulo, foi abrindo mesmo. E aí eu nunca mais parei. Então, até hoje eu sinto que eu tô no caminho. É claro que às vezes tem os momentos que você reavalia, né? Acho que é até legal hoje a gente falar sobre isso, porque nesse caminho acaba que sendo terapeuta a gente também é empreendedora, a gente passa por balanços também, né? Momentos em que a gente está reavaliando o que está dando certo, o que não está dando, qual caminho tá indo bem, qual não tá. Nesses processos de reavaliação, a gente muitas vezes precisa fazer o processo que daqui a pouquinho eu quero trazer, que é mergulhar nesse mundo desse interno, para falar qual que é o meu propósito, o que eu vim fazer aqui, né? Qual que é a minha missão, o que de fato eu quero, porque muitas vezes a gente se perde, se esquece, né? Eu acho que um dos grandes problemas de homens e mulheres, independentemente do sexo, é que às vezes a gente entra numa rotina tão intensa, numa vida tão corrida e tão tudo muito intenso, que às vezes a gente até esquece de olhar para dentro e se lembrar, né, qual que é o nosso verdadeiro propósito com tudo isso, né? Com certeza. A gente é muito Então, condicionado, né, Bá? Termina o ensino médio, já tem que escolher a faculdade que vai fazer. Muitas vezes a gente é bem maturo, não sabe. Assim, eu sempre tive uma certeza, né, da área de comunicação e tudo mais. Mas eu via que muitas pessoas assim, só estavam lá porque tinha que fazer. Alguém falou que tinha que já sair e ir para a faculdade, né? E tem esse condicionamento mesmo, né? Também se você não quer seguir isso, às vezes acaba saindo e você é julgado, né? Como não quer nada da vida e tudo mais. Mas é muito, muito perfeito mesmo como tudo vai se encaixando, né? As coisas, o nosso caminho, assim. Que é
É como a lei divina mesmo, para colocar você no seu propósito, né? Mas muitas vezes a gente não quer se abrir ou não tem a consciência disso. E Sim, com certeza. E é uma qualidade, né, já que a gente está falando de feminino hoje, em especial, apesar de terem, né, pode ser que tenham homens ouvindo, mas independentemente de ser homem ou mulher, essa característica de estar aberto, de estar receptivo, é uma qualidade feminina. E que nem sempre é valorizada, porque às vezes a gente está, como você falou, nesse condicionamento, né? Então, acho que a primeira fala que eu gostaria de fazer é justamente esse lugar, né? Esse feminino, né? Tanto em homens quanto mulheres, o quanto a gente precisa incluir na nossa vida essa questão da gente estar aberto para perceber essas sincronicidades, para perceber, né, essa conexão com o mundo, né? É uma qualidade muito feminina estar aberto, estar receptiva, né? Então, eu acho que isso não é ensinado, infelizmente, em escola, em faculdade, né? Muitas vezes a gente acaba não estando tão aberto ainda, porque a gente está vivendo uma vida de condicionamentos, né? A com gente acaba fazendo algumas escolhas e lá na frente a gente vai falar, nossa, mas o que que eu gosto mesmo, né? Acho que com 17 anos a gente ainda não sabe muito pouco sobre a gente, né? Com certeza. E voltando até quando a gente é mais novinha, assim, é da sociedade mesmo, né? Aquilo que a gente conversou bastante, né, no grupo com as meninas na mentoria. A gente não aprende a ser menina, o que é ser mulher, né? A reconhecer essas qualidades. Então, às vezes a gente estava lá naquele período, né, que virou mocinha e tudo mais, ocorrendo um monte de mudança nos corpos, mas assim, vai estudar e não respeitar, não ter esse respeito, né, com essa fase, né, é diferente, né, a gente não é igual aos meninos, aos homens, né, e não, é muito perdido isso na sociedade, né. Muito. Eu acho que hoje a grande missão das mães de meninas, né, que já estão com filhas, assim, crianças e pré-adolescentes, adolescentes, é poder passar para elas, de repente, esse respeito, esse autocuidado de uma outra forma do que foi passado para a gente, né? Porque quando a gente, como você mesmo falou, virou mocinha, né? Esse termo, quando a gente passa por essa transição da infância para a adolescência, quando a gente vivencia a menarca, nada é falado sobre isso, né? Sobre, olha, talvez você precise descansar um pouco mais nessa fase, talvez você não se sinta sempre a mesma pessoa, talvez você tenha momentos em que você tem sua energia mais alta, talvez tenha momentos em que você tenha a sua energia mais baixa. Isso não nos é ensinado, né, em nenhum lugar, em nenhum livro, e a gente cresce achando que a gente tem que render e tem que cumprir, né, tudo que os meninos têm, né, a mesma capacidade é a mesma dos homens, né? E a gente acaba moldando um pouco nossa esfera profissional, pelo menos, de uma maneira muito yang, de uma maneira muito masculina. A gente acaba entrando, muitas vezes, num ritmo que nem é o nosso ritmo, porque a gente não conhece o nosso ritmo, né? Então a gente entra num nível de exigência, de produtividade que não é condizente com a nossa fisiologia, né? Então hoje, depois de muito estudo, várias mulheres e várias médicas e vários cientistas, e nós que trabalhamos terapeuticamente também com os ciclos, a gente está tentando trazer justamente esse olhar, essa visão de que a gente precisa, né, claro, é possível empreender, é possível ser uma boa profissional, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a gente precisa também olhar para a nossa fisiologia, olhar para o nosso feminino e compreender que existem diferenças, né, entre o masculino e o feminino, e que existem características nossas que podem ser valorizadas se a gente conseguir ter um olhar diferenciado para a gente, né? Se a gente sair desse olhar de simplesmente ter que acompanhar o ritmo do mundo externo, que é o grande desafio, né? A gente vive muito de acordo com o que o mundo vai solicitando da gente, e a gente vai entrando num ritmo que não é o nosso ritmo, né? E a gente se perde e nem sabe mais qual que é o ritmo ideal para a gente, né? E realmente é desafiador, porque se a gente trabalha numa empresa, se a gente trabalha num trabalho que a gente tem horário, que a gente tem um ritmo que não é realmente o nosso, realmente é mais desafiador, né? Mas eu sinto que o problema vai até além, porque muitas vezes a gente até consegue ter uma agenda flexível, consegue até fazer, que nem eu sou autônoma. Eu tenho a possibilidade de fazer a minha agenda,
E às vezes eu me vejo nesse ritmo maluco, mesmo tendo a capacidade de fazer o meu planejamento, às vezes quando eu vejo eu tô me atropelando, né? E isso é muito comum, independentemente da pessoa poder ou não construir esse planejamento, às vezes ela ultrapassa o próprio limite sem nem ter ninguém cobrando ela, né? O que é mais louco ainda, que a gente perceber que existem coisas que estão muito mais na nossa mente até do que fora da gente, né? Com Então, certeza. para a Eu, gente uma reflexão, né? eu super concordo, porque eu também sou dessa forma. E conta pra gente, então, Bá, dessa questão da ciclicidade mesmo, porque não sei, mas eu acredito que a maioria das mulheres ainda não despertaram, né, essa consciência, assim, de conexão. Eu mesma, recentemente, tomei. Não sabia nada, assim, realmente por não saber, falta de consciência mesmo. Então foi, eu tomei pílula há bastante tempo e assim eu só sabia quando eu entrava na amarelinha é porque ia descer e ponto, assim, totalmente desconectada, né? Eu era. E aí foi a partir daí, ainda foi. Eu vi que não era bacana e tudo mais, quando eu passei pelos meus desequilíbrios e tal, tomei a decisão de parar. E foi libertador, assim, nossa, regulou. O próprio corpo, né, vai se regulando, assim, foi limpando mesmo. Sim. E aí que eu tive, inclusive, acho que depois de um ano, que foi quando eu fui na primeira massagem, na primeira consulta, já tinha um ano e pouco, não lembro. E aí foi que eu falei, nossa, eu preciso entender, né, um pouco mais disso, assim. E foi aí, e na mentoria também, que a gente se conectou, né, com qual período eu estou, como eu me sinto e tudo mais. E assim, eu era muito assim, workaholic, só pensava em trabalhar. Então, assim, a Larissa com a consciência antes, para mim ia ser perda de tempo parar para ficar vendo isso, porque as coisas são assim. Enfim, a gente vai levando consciência e aí vai expandindo mesmo isso, né? Então, compartilha pra gente, assim, o que é essa ciclicidade? Vou tentar resumir, porque acaba que são muitas possibilidades, né, de como trazer isso, né? Mas Uhum. como o nosso papo é muito ligado ao profissional, eu vou tentar já fazer um resumo amarrando um pouco com a característica do nosso lado profissional. É claro que tem muitas possibilidades da gente olhar para vários âmbitos da nossa vida, para a nossa relação com a gente, para a nossa relação com a família, para a nossa relação com os filhos, com o marido, o nosso corpo, com a sexualidade, né? Tem muitas facetas. É um estudo profundo, vale a pena, né, conhecer, mas eu vou trazer então algumas coisas, tá? Então, assim, quando a gente fica menstruada, e para muitas mulheres ainda é, vamos dizer assim, um fardo, porque a nossa energia muda, né? Algumas mulheres não sentem, né? Eu já vi várias mulheres falando, nossa, eu fico igual, né? Então, claro que cada mulher tem uma experiência diferente, né? Mas no geral, vamos pensar assim, de uma forma geral, a menstruação, ela tá convidando a gente para um movimento mais para dentro do que para fora, né? Vamos pensar que é um movimento mais interno do ciclo. Então, vamos começar por ele. É um momento em que a nossa energia ela é convidada a realmente ir para o nosso interior. Isso significa que para muitas mulheres essa energia ela vai descer, ela vai baixar. Então a gente vai ficar com uma energia muito mais baixa, né? Então, se a gente tenta manter o ritmo lá do meio do ciclo, é muito difícil, porque provavelmente a gente vai ter sintomas desagradáveis, né? Se a gente estiver numa intensidade. Então, estiver trabalhando muito, estiver dormindo pouco, estiver se alimentando correndo, né? O corpo ele começa a enviar sinais. Se não, quando a gente é muito nova, quando a gente fica um pouquinho mais velha, né? Que eu acho que a juventude também, para algumas mulheres, é maravilhosa porque não apresenta quase nada, né? Para outras, não. Para outras, desde a primeira menstruação, já sente inúmeros desconfortos, né? Então, assim, esse momento, que muitas vezes vem acompanhado de dor de cabeça, de cólica, de outros sintomas que algumas mulheres trazem, de cansaço, de dor nas costas, da energia baixa, de precisar deitar, né? São sintomas que se caracterizam por alguns desequilíbrios. Então, assim, não significa que são sintomas reais da menstruação, né? Então, se você tá com dor de cabeça, talvez signifique que
o seu corpo está pedindo um descanso que talvez você não esteja dando, né? E talvez não esteja dando há muito tempo. Então, o corpo ele começa a manifestar alguns sintomas, né? Então, o que seria ideal nesse momento, num nível tanto do equilíbrio pessoal quanto do nível profissional, né? Seria um momento da gente prestar atenção nessa necessidade que o corpo está emitindo, né? De mais descanso, de um pouco mais de recolhimento, de você se voltar um pouco mais para a sua conexão com você mesma e com o espiritual também. Então, é um momento de conexão, né? Então, dentro do nosso trabalho, ele pode ser muito bem utilizado se a gente, em vez de ficar brigando com isso e ficar, nossa, que ruim, que chato, nossa, né, preciso render, né? Se a gente se preparar melhor para esse momento, a gente pode usufruir melhor dessa fase para a gente poder, por exemplo, entrar em contato com esse propósito da nossa alma, né? Porque hoje já se fala muito disso e eu gosto muito né? Não sou coach, mas eu gosto muito dessa fala dos coaches, né? Que a gente precisa estar em conexão com o nosso propósito, que a gente precisa estar em conexão com a nossa missão, que a gente precisa estar em conexão com o nosso coração, com a nossa alma, né? Então, esse momento do ciclo é um momento que, se a gente estiver aberta e receptiva, a gente tem como canalizar esses insights da nossa conexão mesmo com o divino, com a nossa alma, né? Com algo que está além daquela correria do dia a dia, né? É a pausa, é um momento necessário, né? De fechar aquele ciclo, né? Encerrar aquele ciclo. Então, se a gente se permite, é claro que precisa dessa permissão. E se a gente não consegue, a gente tem que ir aos pouquinhos, né? Não é imediato, porque às vezes eu começo a falar essas coisas, você fala, nossa, é muito difícil, nossa, porque minha vida é muito louca. Tá, mas um chá que você beba à noite, quando você chega em casa, né, em vez de ficar até 11 horas na televisão, no celular, um descanso a mais que você proporciona, um escaldapé que você faça, um chá que você tome, um cuidado a mais que você ofereça para essa fase já vai ser significativo, né? Então, nesse momento em que você descansa e que você fecha o ciclo, você pode ter muitas ideias, muitos insights, né? Você pode se reconectar com a sua alma, para você, então, reconectar com aquilo que você veio fazer aqui, né? Com o seu propósito. E aí, depois, quando a gente passa para a fase seguinte, que é coisa de 5 a 7 dias aproximadamente, a gente está com a nossa energia, então, renovada, né? Se a gente descansa, a gente renova. Se a gente não descansa, não para, a gente não vai sentir o benefício da fase posterior, né? Por isso que eu gosto de começar falando da menstruação, porque se a gente permite que essa fase tenha, então, esse momento de fechamento, de repouso, quando a gente chegar na fase seguinte, que é a fase pós-menstrual, a gente vai estar bem, né? A gente vai estar renascendo, a gente vai estar com a nossa vitalidade voltando a existir, né? E aí, nesse momento, em termos de, né, do profissional mesmo, a gente tem uma capacidade analítica e mental muito favorecida, né? Que eu acho que é a fase que todas as mulheres que trabalham muito gostam, né? Falar, ufa, acabou a menstruação, agora eu posso voltar, né, para minha correria, porque o corpo ele vai estar muito mais disponível para a gente poder, de fato, conseguir realmente assim focar, né? A mente está mais clara, você consegue lembrar seus objetivos. Então, é um momento incrível para a gente dar tudo da gente mesmo, né? Então, fazer um bom planejamento daquele mês, daquele ciclo. E até, assim, eu falo que é importante até pensar em 3 ciclos. Porque em um ciclo, às vezes a gente é meio maluca, a gente quer resolver tudo em um mês. Só que a gente esquece que a gente vai ter a pré-menstruação e a menstruação de novo, né? Então, esse planejamento, ele tem que ser estratégico, né? Ele não pode ser, tipo, vou dominar o mundo, sabe? Eu tenho um pouco essa síndrome, né? Quando eu tô nessa fase, às vezes eu acho que eu vou dominar o mundo, que eu vou conseguir tudo, né? E não dá, nem sempre a gente vai conseguir, porque vai chegar ali no finalzinho do ciclo, a gente já vai estar num outro momento, né? Mas essa fase é muito legal para a gente poder criar as nossas metas, criar as nossas estratégias, fazer checklist, fazer listinhas, né, de coisas que a gente precisa fazer, mas com essa consciência de que não vai ser naquele ritmo o mês todo, né, que eu vejo que é um grande problema meu e de várias pessoas que eu conheço, é fazer uma listagem, assim, irreal, né,
uma listagem que não vai acompanhar o nosso ritmo cíclico mesmo, né? Então, esse momento a gente faz o planejamento estratégico, faz as nossas metas, faz toda uma organização, dá para organizar bastante coisa, porque é uma fase que a gente está com mais disponibilidade para organizar. Então, a gente adora essa fase, porque é uma fase muito benéfica para a gente, né? Essa fase pós-menstrual. Quando a gente passa para a semana seguinte, então, que a gente entra na fase ovulatória, que eu acho que é muito importante as mulheres se conscientizarem dessa fase, porque muitas vezes, assim, fica só o foco na menstruação, né, Lari? E às vezes nem lembra que tem a ovulação, que é uma fase maravilhosa, né? Então, eu sempre falo, assim, muito do que às vezes a gente critica do nosso ciclo é justamente por não aproveitar as fases tão positivas que tem, né? Então, assim, essa pré-ovulação, ela é incrível, né? Porque ela traz todo esse engajamento, né? Essa facilidade de organização, do mental estar mais ativo, dessa clareza. E a fase seguinte, que é a fase ovulatória, ela traz a possibilidade da gente estar num contato muito mais disponível para se relacionar com o mundo, para se relacionar com as pessoas, né? E a gente que trabalha com empreendedorismo sabe que relacionamento é tudo, né? Para empreender, a gente precisa se relacionar. Então, é um bom momento para quem está nessa busca profissional para fazer parcerias, para fazer novos clientes, para estar em contato com pessoas, né? Para buscar esse relacionamento com o outro. Porque é uma fase em que a gente está se sentindo mais aberta, né? O nosso corpo ele fica mais receptivo, mais aberto, a gente fica mais doadora, né? A gente está mais mão na massa também, então a gente pode concretizar os nossos projetos, a gente está mais, a gente tem uma capacidade de nutrir também os nossos projetos. Então é uma fase que, se a gente souber aproveitar naquela semana, às vezes passa a gente não aproveitou, né? Mas se a gente estiver consciente, a gente consegue fazer muita coisa, né? Porque é o pico da nossa energia. É o momento em que a gente está com a nossa energia mais disponível para o mundo, né? A gente tem muita energia de doação para o mundo. Então, doar o nosso melhor, dar o nosso melhor, né? Oferecer para o mundo o nosso melhor. Os nossos talentos, os nossos dons, né? Tá nessa disponibilidade. E aí também observar, né, que nesse momento a gente também precisa lembrar de olhar para a gente, de cuidar da gente, porque o autocuidado, ele tá sempre junto, ele tem que estar sempre junto. Porque senão o que acontece? A gente entra naquela loucura, né, de doar, 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 fazer, fazer, fazer. E aí quando a gente chega na semana seguinte, que já é a fase pré-menstrual, eu sinto que é a grande virada, assim, que para muitas mulheres é difícil, a gente começa a não querer mais fazer nada, porque começa a vir uma necessidade muito grande de ir para dentro de novo, né? De vivenciar esse mundo interno. Então, eu sinto que a gente precisa estar bem consciente, né, nessas transições, né? De um ciclo para outro. Então, a TPM, a pré-menstruação, ela é o momento em que há uma mudança. Isso é bem claro, né? Para muitas mulheres, né? Nem para todas, mas para muitas. E esse momento, ele é um convite de revisão, ele é um convite da gente olhar para tudo isso que a gente criou lá no começo do ciclo, né? Então, a gente teve lá os insights na fase menstrual, aí a gente organizou, fez o planejamento, fez as checklists, fez as nossas metas. Aí, na fase seguinte, a gente, então, nutriu o projeto, desenvolveu, fez as parcerias, se relacionou. E depois, nessa fase, então, da pré-menstruação, é o momento da gente começar a dar uma pausa, né? Se a gente quiser manter o mesmo ritmo, a gente afunda, porque não tem como manter aquele ritmo, né, que a gente estava. Então é o momento da gente começar a abrir outros canais, né? Eu falo que essa fase ela proporciona para a gente uma abertura do canal, por exemplo, da intuição, que é algo muito necessário para a gente poder desenvolver o nosso profissional, mas que muitas vezes a gente desvaloriza, né? A gente esquece que é importante também, né? Ou mesmo a criatividade, né? Ou mesmo assim, rever mesmo. Olhar e falar, isso deu certo, isso não deu certo. Isso tá fora, né? Sabe, assim, uma lista de coisas que você tá produzindo, fazendo, né? Olhar e falar assim, bom, acho que isso não vingou, sabe? Assim, sementinha que não vingou, risca da lista. Essa semente vingou, então
no próximo ciclo eu vou investir mais nisso. Então é uma boa fase para revisão, né? É uma boa fase para a gente também, assim, aquilo que não deu certo transmuta e desapega, né? Essa fase pré-menstrual, ela tem essa força, ela tem um lugar, assim, de transformação. Então é um momento de repente, olhar e falar, não rolou. Então, vamos, sabe, assim, queima e bola pra frente, né? Quem sabe no E próximo aí, ciclo, né? isso, quem sabe no próximo ciclo, quem sabe em outro momento, isso não deu certo, né? E às vezes isso vem carregado de uma frustração, né? Então, muitas mulheres, quando não estão tão conscientes desse processo, chega na fase da TPM e começa a entrar num processo de muita frustração, das coisas que não estão dando certo, daquilo que não deu certo, porque essa fase pré-menstrual, ela é uma lente de aumento. Ela tem uma capacidade, assim, de mostrar pra gente exatamente aquilo que não tá bom. Né? Eu acho que é uma coisa bem legal, mas é bem desafiadora também, né? Porque ela vai assim, ela fala, olha, isso não tá legal, ó, isso aqui não tá bom na sua vida, né? Isso aqui tem que mudar, ó, tem que mudar. E ela às vezes tem uma urgência dessa mudança, né? Então a gente começa a ficar incompatível ali com a nossa rotina, né? Se a gente tá ali na correria e sentindo isso numa forma muito inconsciente, a TPM vai vir e vai dar uma super rasteira na gente. Ela vai vir e vai deixar você irritada, deixar você nervosa, deixar você impaciente, porque no fundo, esse aspecto nosso, ele tá querendo mostrar para você, falar assim, olha, você tem que ter mais calma, calma, né? Vamos respirar um pouco. Será que precisa ser realmente até o final dessa semana essa entrega, né, que você tem que fazer? Será que esse prazo é compatível mesmo com aquilo que você, né, se propôs lá atrás, lá no começo do ciclo? Aí você começa a falar, putz, não é compatível. E aí isso frustra, né, muitas vezes. Então, eu sinto que quando a gente começa a ver esse mapa, né, e falar, não, tudo bem, vai, nesse momento não foi compatível, então vamos esperar mais um pouco, vamos respirar, né? A gente começa a ter mais consciência, né? Com Não sei certeza. se fez sentido aí para você e para quem está Nossa, assistindo, mas sensacional para mim. E é incrível quando a gente tem consciência disso, tudo começa a ressignificar essas fases também, né? Eu, assim, nunca tive problema de cólica, de TPMs fortes, essas coisas, mas eu tenho amigas muito próximas que sofrem muito com isso. Então, assim, quando elas estão na fase pré-menstrual, já estão, assim, com medo, com pânico de como que vai ser, porque vai estar ruim, aí não vai conseguir produzir. E aí parece que cai num ciclo, né, vicioso, assim, todo mês aquilo, já começa a sofrer com antecedência e tudo mais. E a gente tem que ter compaixão, acho que compaixão por cada fragmento nosso, né, que compõe todo esse nosso ciclo. Então é isso mesmo. É ter um olhar para isso, saber da importância disso, né? E tentar encaixar na nossa rotina louca. E uhum. cada uma é única, né? Então, cada mulher tem que ver, né, o que funciona, o que não, e aí vai ajustando. Eu tô tentando, bah, mas muitas vezes eu caio Não, eu nessa de também, é um produzir, desafio. aí já cai na Eu feiticeira sempre louca. falo. Eu sempre falo assim, a partir da minha experiência, que é algo super desafiador. Eu nunca falo, ai, gente, é super fácil vivenciar essa ciclicidade. Eu nunca falo, porque para mim não é. Então, assim, talvez para algumas pessoas até seja, mas como para mim é desafiador, eu sempre falo a verdade, né? É desafiador ser cíclica, né? Eu compreendo quando a pessoa fala assim, não, eu tomo anticoncepcional porque eu não aguento, eu tenho uma compaixão, porque eu também já vivi isso, eu também sei o que é, né? Eu não julgo, eu sinto que tem sim caminhos, né, melhores para a nossa saúde em especial, né? É claro que o hormônio não resolve o problema, né? Ele vai tapar o sol com a peneira, eu sempre falo, né? Porque lá na frente isso vai ter uma consequência. Não existe nenhum tratamento desses hormonais que não tem consequências, todos eles têm, apesar, né, de, claro, que são fases da vida, uma coisa é quando a gente é adolescente e a gente não tá tão informada, né, mas no fundo
esse caminho, apesar de ser desafiador, é um caminho incrível, né? Eu falo que é uma jornada maluca, mas muito gostosa também, muito prazerosa também, né? Desafiadora também, é tudo junto, é dual, né? É prazer, é desafiador, é tudo junto. Mas quando você vai se apropriando, né, dessas facetas e vai acolhendo e vai se respeitando, vai ficando mais gostoso, vai ficando, é o que eu, por isso que eu gosto de trabalhar, porque eu vejo que, né, recebo feedbacks, né, de você, das outras meninas do grupo, dos outros grupos que eu dei, e das pacientes, nossa, como é bom acolher, né, como é bom cuidar dessa fase, como é bom respeitar, parar de me cobrar, como eu me sinto mais calma, como eu me sinto melhor, né, e que é essa questão de não brigar com a realidade, né, porque é a realidade, é a nossa realidade, né, de ser mulher, é ter altos e baixos, é ter essa profundidade, é ter esse movimento, né, de estar para dentro, estar para fora, que no fundo está totalmente conectado com a natureza, né? Se a gente observar, a natureza é assim, né? Tanto que a gente está saindo agora do inverno, que dentro da metodologia da Miranda Gray, que eu sigo, né, da One Blessing, o inverno é a representação da menstruação, que é o momento do quê? Do recolhimento, né? Não dá pra gente falar inverno. Não, inverno é o momento do recolhimento, é o momento em que tudo recolhe na natureza, né? E a primavera, então, seria o momento dessa pré-ovulação, que a Miranda chama, então, através dos arquétipos da donzela, né? Então, é um movimento de expansão, é um movimento da gente trazer, então, a nossa energia renovada, desses novos começos que a primavera traz, né? Então, faz sentido, se você observar na natureza, faz total sentido você ter 4 fases, né? Porque a natureza também tem 4 estações do ano, né? E a Lua também tem, olha lá, Sil, no grupo. Assim como a Lua tem as 4 fases também, né? A gente vivencia essas 4 fases junto com a Lua, né? Então, além de tudo, que é uma coisa que eu gosto bastante de falar nos grupos, que a Lari sabe, é que a gente tem várias bússolas. A gente não tem, além da nossa bússola pessoal, que é esse ciclo menstrual que a gente tem, né, da nossa fase menstrual, pré-ovulatória, ovulatória e pré-menstrual, a gente ainda está em conexão com a Lua, independentemente da gente saber disso ou não e se conectar com isso ou não, a gente tem a interferência da Lua no nosso ciclo, a gente tem a interferência da estação do ano. Então, só aí já são 3 bússolas, né? E temos, então, a vida, porque vai ter na nossa vida as fases da nossa vida também. Então, a gente está, né, numa fase hoje mais maduras, né? A gente está na faixa dos 30, né? Mas depois, com 40, 45, a gente já vai entrar nessa outra fase, que é o climatério, que é a menopausa. Então, a nossa vida é cíclica. Né? A nossa vida é cíclica, o ano é cíclico, a lua é cíclica e a nossa fisiologia é cíclica. Então, assim, não tem o que fazer. É aceitar, né? Aceita e brincar que dói com menos. isso, né? Aceita que dói menos. E aprende, eu acho que a grande lição para mim, que eu gosto muito de passar com essa verdade e com essa transparência e também com essa brincadeira, né? Que é a gente poder ver que tem muito potencial. Não é só, como você mesma disse, sofrimento, né? Essa ideia desse sofrimento, ela foi passada de geração por geração, né? A gente vem ainda de uma perspectiva da nossa ancestralidade de muita dor nesse lugar, de muito sofrimento, né? Isso foi sendo transmitido. E eu sinto que essa geração, agora que a gente está, que está tendo esse boom aí do sagrado feminino, está tendo esse boom desses temas, né, de ciclos femininos, que bom, e eu fico super feliz, eu acho que a gente está no caminho certo, é o momento da gente virar essa chave, da gente sair da zona do sofrimento, né, com isso, com a nossa dificuldade de aceitação da nossa ciclicidade, e ir para um lugar de realmente aceitar e gostar, né? E falar, tá bom, nem todos os dias são de sol, assim como na natureza, né? Não é todo dia sol, não é todo dia primavera, não é todo dia verão, né? Tem o outono, tem o dia chuvoso, tem o inverno, tem o frio, tem um momento que cai uma tempestade, tem isso, a gente é isso, né? Homens e mulheres, né? Eu tô falando aqui especificamente das mulheres, mas eu
tenho acompanhado até o meu marido e outros homens, e eu vejo que eles são super cíclicos também, né? A gente brinca, né, na turminha, não tem ainda nada escrito em relação à ciclicidade masculina, mas eu vejo muito nos homens, que são meus amigos, e no meu marido, que eles são totalmente cíclicos também, né? Eles só não têm ali os hormônios, que nem o nosso, né? Eles não têm esse hormônio maluco que a gente tem. Mas, olha lá, meu marido acabou de entrar falando nele. Mas eles são super cíclicos, né? Então eu observo no meu marido, no Rafa e nos meus amigos que eles têm momentos em que eles estão super, a gente brinca, né? Os donzelos, os moleques, né? Os meninos, né? Os aventureiros, né? Eles saem, eles querem desbravar, eles querem que nem meu marido voe de paraglider. Aí outros amigos nossos surfam, né? Então a gente fala, os meninos surfistas são os meninos, né? Então, eles também têm os arquétipos, eles também têm a ciclicidade, né? Em outros momentos, eles estão mais magos, né? Eles estão ali mais da magia, querem fazer uma fogueira, né? Então, nós, seres humanos, somos cíclicos, né? E, em especial, nós mulheres temos a oportunidade de ter essa bússola a mais, que é do ciclo menstrual, né? Então, eu acho que dá pra gente extrair muito caldo, sabe? Fazer bastante limonada, assim, com esses aspectos nossos, ao invés de ficar nesse fight, né? Ai, meu Deus, não aguento mais, né? Com certeza. Nossa, tem assunto para horas e horas, né? Meses e meses. E falando disso, Bah, é um pouquinho sobre essa questão. Acho que todo mundo também, de alguma forma, empreende. Se não é empreendedora, né? Assim, de forma literal, empreende na própria vida, né? Acho que todo mundo tem que empreender na sua própria vida, né? Saber o que quer, conhecer e cada vez ir buscando mais esse empreendimento da vida de uma forma geral também, né? E falando assim, você, né, empreendedora, autônoma, trabalhava aí com os atendimentos, né, no seu espaço e tudo mais. Porém, já falando do seu posicionamento, né? Acredito que adoro os seus conteúdos que você posta, acho que super agrega também. Então, você percebeu da importância também, né, de compartilhar isso aqui no meio digital. E conta pra gente, compartilha como é que foi, né? Esse ano acho que foi muito louco para todo mundo, foi bem desafiador. Eu acho que todos os arquétipos, né, foram potencializados assim. E foi assim, alguns meses, acho que para todo mundo, né? Tem equilibrar, né? Buscar entender tudo isso, equilibrar. Acho que agora as coisas estão mais assentadas. Mas conta como é que foi para você, né? Essa questão de ter que sair do seu espaço, ressignificar tudo isso, reestruturar e se transformar, né? E aí foi que a gente começou também essa questão da mentoria, né? Que eu participo. Então conta pra gente um pouquinho sobre isso. Acho que o primeiro momento foi um baque, né? A gente, para mim, que tem um atendimento, estava muito voltado para o presencial, então, assim, eu sou terapeuta corporal, 90% dos meus atendimentos, até mais, né? Eu não estava muito com trabalho online, não tinha tempo para olhar para isso, sabe? Para fomentar esse trabalho online, né? Então, para mim, foi um susto no primeiro momento. Mas eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. E logo me veio a ideia de fazer um grupo de meditações, né? Meditações da Lua. Foi o primeiro grupo. As meninas estão comigo até hoje. A gente talvez vai voltar agora. Mas esse movimento foi um movimento instintivo. Não foi algo que eu racionalizei, pensei, planejei. Foi assim, no impulso, sabe? Então, eu sinto que, assim, eu acabei indo um pouco através do meu impulso para esse lugar de criar esse trabalho, mas ali, depois de um mês que o trabalho estava acontecendo, eu vi que tinha um potencial e eu vi que outras mulheres estavam interessadas em fazer. Então, esse trabalho foi nascendo meio que nesse processo, sabe, de pandemia, de tudo acontecendo em casa. Então, foi muito profundo, foi forte, foi intenso, né? E, ao mesmo tempo, foi muito revelador, porque eu fui, né, vendo que tinha muito potencial e que as mulheres estavam se beneficiando também. Então, eu gostei muito de fazer. Foi um trabalho que acho que vai ficar marcado para sempre na minha vida. Eu acho que daqui para frente eu quero oferecer mais trabalhos online, até os atendimentos, que eu não tinha muita prática. Então,
começaram a acontecer, os atendimentos, né? Os grupos. Então, foi muito especial, me trouxe muitas coisas boas, né? Desse processo. Mas chegou num momento, porque o que eu vejo de grande desafio é que o trabalho online ele é muito desgastante, porque meio que eu sinto que tanto sugam tanto da nossa energia, né? A gente está na tela e está nessa conexão até visual, né? Então, eu sinto que a gente tem que ter um cuidado maior, que é uma coisa que eu não tive. Então, chegou mais ou menos em julho, eu estava me sentindo muito desgastada. E foi um processo, assim, que eu acho que faltou um olhar, faltou um respeito, né? Eu estava muito num ritmo que talvez não fosse o ritmo ideal para mim. Então, chegou num certo momento que eu senti que eu precisava fazer uma pausa. Eu precisava também começar a descansar, inclusive, desse trabalho, porque foi realmente muito intenso, né? Então, eu sinto que trouxe muita clareza das potencialidades que tem, né, no trabalho virtual, mas também trouxe um desgaste muito grande. E eu acho que isso aconteceu com muita gente, porque eu vi que muita gente estava num pique, mas que agora muita gente também começou a dar um passinho para trás e calma, vamos diminuir um pouco o ritmo, né? Então, a minha experiência, ela foi super positiva, mas ela foi muito desgastante também, né? Sendo super honesta, assim. Mas foi muito valioso, né? Principalmente, assim, uma coisa que eu achei que eu gostei muito foi ver a conexão entre as mulheres, né? No grupo que você estava, em especial, aconteceu isso. Ver mulheres de lugares tão distantes se conectando e se tornando amigas, né? Uma falando, ai, nossa, eu tava com saudade de você, nem se conhecia antes do grupo, né? Então, formar uma irmandade de pessoas que não se conheciam, né? Nunca imaginei que os círculos de mulheres, normalmente, a gente começa a formar, né? Uma irmandade, um grupo de mulheres que trocam, né? Que vira uma rede de apoio e tudo mais. Mas eu fiquei impressionada, assim, de tudo. Foi impressionante o quanto as mulheres conseguiram se conectar, né? E a Sil tá ali. Saudades. Também, saudades, Sil. Ela tá no grupinho que a Lari tava, né? Então foi muito legal. E ver mulheres, assim, de lugares super distantes, né? Podendo estar junto. Porque era uma coisa que aqui em Vinhedo, que eu tenho espaço, né? Um espaço super gostoso. Mas muitas pessoas não podiam participar dos encontros porque estavam distantes, né? Então, chegou a ter grupos que tinha a pessoa da Bahia, a pessoa de Fortaleza, a pessoa da Chapada dos Veadeiros, pessoa de Ubatuba, né? Uniu, agregou muitas mulheres, assim. Então, foi lindo, foi maravilhoso ver essa potência que tem o trabalho virtual, né? Eu espero não abandonar, né? Apesar de estar agora, aos pouquinhos, retomando alguns trabalhos presenciais. Eu espero sempre poder oferecer alguns trabalhos virtuais, como a Bênção, por exemplo. A Benção do Útero me surpreendeu muito, porque aqui em Vinhedo eu tinha grupos de 20, 25 mulheres por encontro, no presencial, e eu cheguei a ter bênçãos com 70 mulheres. Então, foi assim, ver a capacidade de unir mulheres de lugares e estados até diferentes, foi realmente muito revelador para gente, para mim, para minha parceira Michele, foi muito especial mesmo. Com certeza. E falando um pouquinho daquilo da meditação, né? Aconteceu muito comigo, assim, quando a gente se conecta também, eu falo, quando a gente é empreendedor, assim, o ritmo parece que tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir, mas é o que eu falo sempre, para. Quando tá muito agitada, para. E aí acredito, assim, quando a gente se conecta com com o nosso eu feminino também, vem muita intuição, a gente é muito, muito guiada, assim, é muito intuída a fazer as coisas, né? E parece que até fica mais criativa na forma de como fazer, de como guiar. E assim, apesar de falar muito, né, que eu trabalho com marketing digital e tudo mais, que tem que ter estratégias, e sim, você tem que ter uma estratégia, né? Igual essa, por exemplo, de você conhecer seus ciclos e utilizar isso a seu favor, é uma estratégia. Não necessariamente só a estratégia de fazer postagens que vai mexer com a dor da pessoa, com gatilhos mentais e, sabe, que vai fazer a pessoa comprar algo, né? Por exemplo, entrar na minha mentoria. E não, pode ser leve, né? Igual foi, assim, você foi fazendo, né? E foi ajustando. Aí é muito, muito tênue também a linha da gente querer produzir, fazer mais e assim, é saber igual
conhecer nossos ciclos, acho que isso do digital também é deixar leve isso também, né? Não entrar muito nessa aí do digital, de produzir, de colocar e fazer mais, porque senão acaba perdendo a real essência também, né, Bá? Sim. Eu sinto que eu entrei num processo de me cobrar um tanto para produzir mais, porque quando a gente vê outros Instagrams que tem muitos mil seguidores, a gente fala, nossa, preciso conquistar mais, né? A gente entra numa questão também de achar que a gente precisa produzir, 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 né? Então eu tive momentos, né, não vou negar, que veio essa ansiedade, né? Então acho que quem me acompanha que tem um perfil parecido com o meu, né, que empreende também via internet, sabe? Tem uma hora que a gente sente uma ansiedade, que a gente quer render, que a gente quer dar mais, que a gente quer, né? Então teve alguns momentos que eu tava mesmo assim dando tudo assim que eu tinha para poder que as pessoas me conhecessem, para poder, né, que as pessoas chegassem até a mentoria e tudo mais. Mas chega num determinado ponto que, assim, você precisa realmente avaliar, né? O que eu quero, né? Que é lá naquele momento que a gente estava falando desse propósito, né? Então, assim, o que eu quero transmitir? Eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho, mas se eu não tiver também um cuidado, eu vou me desgastar e não vou conseguir oferecer o meu melhor, né, para o meu público também, né? Então, a gente tem que encontrar esse equilíbrio. Acho que o mundo digital, ele está aí, ele é muito bom, ele traz muitos benefícios, ele traz muita potencialidade, né? Muitas coisas que, às vezes, no presencial a gente não chega, né? A gente não tem o alcance que a gente tem no virtual, mas a gente tem que ter um cuidado também para a gente não entrar num ritmo que tire a gente da nossa vida real também, né? Eu acho que das coisas que eu tenho pensado muito é isso, assim, é equilibrar, né? O mundo virtual com o mundo real, senão a gente fica muito nessa ansiedade, né? De precisar sempre estar postando, né? E é difícil no dia a dia, né? Com tantas demandas que a gente tem, canalizar apenas para isso não é tão simples, né? Com Então, acho que certeza. tem que ter lá o planejamento lá da fase pré-ovulatória, ele tem que acontecer para isso também, né? Essa organização, ela precisa estar dentro para a gente poder sempre estar fazendo, né? Não deixar para não parar de fazer, né? Que é uma coisa que eu tenho tentado, independentemente do ritmo, às vezes eu não vou conseguir postar todos os dias, mas se eu conseguir criar um roteirinho, né? Até criei um roteiro do que eu queria transmitir, então acho que é legal ter esse roteiro. Com certeza. Super se aplica isso. Também não pode deixar cair para o lado assim, vou postar quando der vontade. Eu acho que essa organização é primordial, assim, essencial, mas de forma leve, né? Também sempre dando abertura para criatividade. Às vezes está lá no meu cronograma, né, de temas e tudo mais, eu quero explorar algum tema, mas aquele dia eu tô sentindo nossa, tá falando muito forte outra coisa, eu tive um insight. E aí eu pego e mudo isso, né? E faz essa flexibilidade. E aí deixar mais leve também, mais fluido. E as meninas Sim. estão aqui quietinhas. Tem alguma pergunta? A gente acho que tem mais uns 5 minutinhos, talvez 10. Nossa, é muita informação valiosa mesmo. Quando a gente entra, começa a levar consciência e ir aplicando, né? Também não tem a vida toda para ir aplicando também, né, Bah? Não adianta querer fazer tudo, senão vai tornar Sim. estressante também. Uma coisa que eu estava conversando até no meu grupo de supervisão, que eu faço um grupo de supervisão de ginecologia natural, né? Que às vezes esse universo também ele pode virar uma autocobrança. Ai, nossa, não tô cuidando dos meus ciclos. Então, eu tenho amigas que estavam até fazendo um grupo comigo de mentoria. Ai, nossa, eu esqueci de marcar, eu esqueci de anotar, eu esqueci. E tudo bem, porque eu também não anoto sempre, né? Eu esqueci, eu falo bastante de devolver o sangue para a terra. Esse mês eu não devolvi. E tudo bem, a gente não precisa ser ciclicamente perfeita, né? Não é esse o objetivo. Acho que o objetivo é esse autorrespeito, em primeiro lugar. Eu acho que o quanto a gente vai conseguir ter esse cuidado vai depender de cada ciclo, de cada mês, e é sempre um recomeço, né? Eu vejo que tem momentos que a gente se esquece, né? Aí a gente tem que olhar e falar, nossa, preciso me cuidar um pouco melhor, eu preciso voltar a fazer os chás, eu preciso voltar a, né, fazer a mandala, preciso voltar a anotar.
mas sem essa autocobrança nisso, né? Porque isso é para trazer leveza, é justamente o contrário, né? Não é para a gente ficar se exigindo também que a gente esteja, sabe, muito conectada e que não possa se perder. A gente vai se perder, né? Então, eu acho que tem que ter suavidade, né? Que você falou, leveza, suavidade, e construindo essa conexão, né, com o corpo, com os ciclos, de uma maneira gostosa. É para ser gostoso, né? Não para ser um peso a mais. A Alessandra pediu uma dica para começar bem o dia. Legal. Então, eu acho que se a gente pensar em termos de ciclicidade, eu acho que é legal olhar e falar assim, nossa, qual a minha vibração de hoje, né? Eu tô como? Se você acorda assim mais, por exemplo, menstruada, eu acho que uma dica legal é fazer um chá para levar para o trabalho, né? Se você for trabalhar fora, faz um chá, coloca numa garrafa de vidro ou numa térmica, leva um chazinho gostoso, né? Se você tiver, por exemplo, né, na fase pré-ovulatória, que é a fase do planejamento, dá para acordar fazendo uma lista de coisas legais que você quer fazer no dia, né? A donzela, né, a fase pré-ovulatória adora uma lista. Então acorda, já faz sua lista, já faz o seu dia, né, ser maravilhoso. Se você está na fase mãe, já planeja assim uma refeição gostosa que você vai fazer à noite, por exemplo. Você já está com uma energia mais disponível, né? Então você vai conseguir planejar uma refeição gostosa, nutritiva, um autocuidado, uma argila, né? Uma coisa gostosa para você fazer para você. Né? Se você está, por exemplo, na fase pré-menstrual, é legal, de repente, já começar o dia pensando que você, em algum momento, vai precisar ter uma pausa, um momento de descanso, uma meditação. Planejar seu dia já incluindo uma pausa para você descansar. É uma dica que eu acho que pode ajudar. A mentoria que eu ofereço, né, que tem duas perguntas, duas pessoas perguntando, ela, na verdade, ela está num momento de pausa, justamente porque foi muito intenso, né, Lari? Foi. Eu ofereci 3 grupos e agora eu estou no momento de uma reavaliação, de uma pausa, para ver como que vai ser futuramente. Mas ela é um grupo de estudos que eu montei online, com várias mulheres, em que há um momento de uma aula, em que eu falo sobre os ciclos, há um momento de uma meditação e há um momento de partilha, em que as mulheres trocam entre si as suas experiências. Então, ela teve no total 12 encontros, foram 4 encontros semanais por ciclo, e ela é um trabalho provavelmente que vai continuar acontecendo, eu só vou remanejar, reorganizar, né? Em breve, acompanhem lá o meu feed, teremos novidades. Como que vai funcionar daqui para frente. Porque o semanal é bem intenso, né? E essas pausas são fundamentais mesmo. Também faz parte do processo, né, Bá? Você parar, respirar. E agora? Como é que vai ser, né? Ajustar isso dentro da rotina, das novas possibilidades também. Sim, com certeza. Porque foi, como eu falei, né? Como veio através da pandemia numa coisa mais instintiva, não deu para fazer um planejamento. Então, agora que eu estou começando a criar esse planejamento, né? Pensar como que pode ficar mais leve, mais gostoso, um tempo um pouco menor, né? Porque acabou que era um tempo grande também, né? A mentoria 2 horas e meia, eu acho que é muito. Então, eu estou readaptando, reorganizando. Em breve a gente vai ter novidades por aí. Olha só, a gente tem 1 minuto e 30 segundos. A Sofia perguntou como funciona a benção do útero. Tá. A benção do útero, ela é um trabalho desenvolvido pela Miranda Gray, em que nós, Momathers, que fomos iniciadas pela Miranda, a gente oferece o trabalho tanto presencial e individual, né? Então, ela é uma terapia energética no nível individual, e ela também acontece sincronizações mundiais 5 vezes ao ano. Lá no meu feed também, em breve, vai ter, a próxima é dia 31 de outubro, então em breve eu vou lançar lá com a minha parceira Michelle, e a gente tem um trabalho super bonito que a gente oferece essa sincronização com meditações, com coisas bem lindas, tá? Mas aí vocês vão acompanhando lá as novidades lá no meu Instagram. Com certeza. Aí quem quiser fazer mais perguntas lá no feed, ou quiser me mandar um direct também, pode se sentir super à vontade para perguntar mais coisas para mim. Com certeza, meninas, super recomendo. E 20 segundos aqui, Bah, nossa, gratidão imensa por essa troca, por
por esse momento, né, de tanta partilha. E para todas vocês que acompanharam. Muito obrigada, Lari. Foi uma delícia. Espero que a gente faça outras. Nossa, Eu estou me delícia. descobrindo aí nas lives também e foi ótimo, muito gostoso. Gratidão pelo convite e até a próxima, Até, gente. gratidão Beijo imensa. enorme.